Bom, eu vou passar um próximo slide aí para vocês, e nesse slide vem o comentário o Vaticano e a China. Bom, como nós estamos falando do Papa, tá ok? Do Vaticano e da possibilidade de ações dele, de uma participação, infelizmente, sinistra nesses últimos dias da era da igreja, preparando talvez o caminho do anticristo. Eu mostrei para vocês que tem site católico que também discorda e diz que isso é coisa do diabo, tá bom? Então, eu não estou sendo sensacionalista, estou colocando como possibilidade, mas coloco como possibilidade dele talvez ser um falso profeta. Mas um auditório no formato de serpente, isso aí não é possibilidade. É claro que isso está errado. Isso não é normal. Bom, nesse slide falando para vocês sobre o Vaticano e a China. Continuando então falando sobre as atitudes estranhas do Papa. O site BBC News Brasil noticiou: o Vaticano está nos vendendo. O que é isso? E ele diz: por que a aproximação entre o Papa e Pequim desagrada aos católicos da China? Observe uma coisa estranha. Essa besta que sobe da terra, também foi dito que ela falava, ela tinha chifres como de cordeiro, ela tinha uma aparência de cordeiro, mas ela também falava como dragão. A China é um país que tem como símbolo um dragão. E olha, está ocorrendo uma aproximação entre o Vaticano e os comunistas, que eu vou mostrar aqui para vocês. Os católicos estão assim revoltados com esse Papa, tá bom? Os católicos estão criticando muito, e olha que os católicos, eles têm um dogma que eles dizem que o Papa é infalível em questões religiosas. Então, esse Papa, ele está tomando mais atitudes em relação ao comunismo, e esse comunismo chinês, que tem como símbolo um dragão, tá ok? Ele está fazendo uma união com o dragão. Então, eu coloquei aí o link. Depois esse PowerPoint também será liberado para os irmãos que estão pedindo, então vocês vão poder acessar esse link. Você pode escrever esse texto que eu vou explicar agora, porque tem alguns católicos lá da China dizendo: o Vaticano está nos vendendo. O próximo slide diz: o Vaticano e a China romperam relações em 1951 com a revolução liderada por Mao Tse-tung. O governo chinês fundou a Igreja Associação Católica Patriótica, que passou a indicar os bispos. Qualquer outra igreja cristã foi considerada ilegal, mas os dois governos estão se aproximando. Então, olha, Mao Tse-tung, ele matou, segundo a história, cerca de 23 milhões de chineses, todos que não concordavam com a implantação do comunismo, e também também perseguindo os cristãos. Então, a Igreja Católica e o comunismo teve separado há todo esse tempo. Nós sabemos que na década de 90, os comunistas chineses chegaram a diminuir a perseguição aos cristãos, mas, infelizmente, essa perseguição tem aumentado. O próximo slide, o slide 33, diz o seguinte: o site Gospel Prime noticiou: a aproximação do Papa com a China é traição a Cristo, diz cardeal. Quem está dizendo isso não são os evangélicos, não. Isso para que todos vejam como esse Papa argentino, que foi acusado de ser simpatizante do comunismo quando ainda era um cardeal na Argentina, tá bom? E ele, estando agora no poder como Papa, ele tem tomado atitudes que os católicos estão criticando muito. Então, o cardeal católico foi quem disse essa frase, né, que é traição a Cristo o que esse Papa está fazendo. O próximo slide, o slide 34, diz o seguinte: o cardeal de Hong Kong, Joseph Zin-Kyun, em entrevista ao jornal inglês The Guardian, afirmou: talvez o Papa seja um pouco ingênuo, não tem conhecimento de quem são os comunistas da China. O slide seguinte prossegue: por que o Papa busca uma aproximação com a China? A resposta está no número de católicos. Apenas 10% dos cristãos na China
são católicos. A maioria são evangélicos, que estão sendo perseguidos por esse atual presidente da China. Se na década de 90, início dos anos 2000, a coisa foi mais tranquila, desde que esse presidente chegou ao poder, ele vem tendo um certo sucesso financeiro, a China vem tendo o maior crescimento financeiro do mundo, e a China vem sim concorrendo com os Estados Unidos como a besta que sobe do mar, que é os Estados Unidos, né, e a Rússia e a Europa, por aquele simbolismo que nós vimos na primeira aula. Então a China está concorrendo com eles. E de repente o Papa está fazendo uma aliança com esses chineses. E note, os chineses não vão mudar em nada a sua atitude com os católicos, nem com os cristãos em geral que estão vivendo lá. O slide 36, eu comento: enquanto o Papa defende que os bispos terão maior liberdade, mesmo sendo eleitos pelo comunismo, é isso mesmo, tá ok? Desde Mao Tse Tung, os bispos católicos, né, lá na China, eles são eleitos pelo comunismo, tá bom? E aí eu vou comparar essa situação ao que acontecia com Israel nos dias do Novo Testamento. O sumo sacerdote de Israel, nos dias do Novo Testamento, eles eram eleitos ou pelo Império Romano, tá bom? Ou por Herodes. Então, quer dizer, aí você vê o porquê os sumos sacerdotes eram envolvidos em mentira, em corrupção, em comprar testemunhas para mentir contra Jesus, tá? Comprar testemunha para dizer que os apóstolos roubaram o corpo de Jesus. Por que eles estavam envolvidos em tantas coisas erradas? Porque era um cargo político. Então, o comunismo, ele chegar e dizer, olha, quem vai dirigir essa igreja aí é o padre, o arcebispo que eu colocar aí, tá bom? Ou se as igrejas evangélicas aceitassem isso, quem vai pastorear a igreja vai ser o pastor que o Estado comunista vai eleger. Isso está errado. Vai acontecer o mesmo que aconteceu com os sacerdotes nos dias do Novo Testamento. Era um cargo político. Então pense, o Império Romano determinava quem seria o sumo sacerdote de Israel. Ou seja, aquela besta de Daniel capítulo 7 determinava quem seria o sacerdote de Israel. Bom, aqui nós estamos colocando como possibilidade da China fazer parte desse bloco, tá ok? Já que essa besta que sobe da terra, ela diz que ela falava como dragão, então pode ser a China. A China, ela diz que ela tem que determinar quem são os sacerdotes. Isso já é feito aí há 60 anos e o Papa agora concorda. E Joseph Zen ainda afirma o seguinte, slide 37. É apenas a impressão de liberdade, não é uma liberdade verdadeira, porque o Papa está dizendo que os bispos terão maior liberdade. Ele prossegue: o povo, mais cedo ou mais tarde, verá que os bispos são fantoches do governo e não realmente pastores do rebanho, tá bom? Então quem está falando isso é um bispo católico que ele não está na China, ele está em Hong Kong, onde eles têm um pouquinho mais de liberdade, mas os chineses oprimem eles, tá ok? E ele está criticando a atitude do Papa, que em vez de tentar fazer um acordo então para o comunismo, olha, nos devolva a Igreja Católica, tá ok? Mas nós temos que eleger os bispos. Não, os bispos são comunistas, tá bom? E daqui a pouco eu vou falar sobre as religiões da China, a China e as religiões. O slide 38, ele prossegue. Se assinar um acordo com o regime que governa o país mais populoso da Terra, os católicos representados pelo Papa estariam rendendo-nos, traindo-nos e traindo a Jesus Cristo. Isso quem está falando é um católico. E ele prossegue no slide 39. Os bispos oficiais não estão realmente pregando o evangelho. Eles estão pregando a obediência à autoridade comunista. Não faz sentido a comparação com os sacerdotes de Israel, eleitos pelo Império Romano, eleitos por Herodes. É claro que Herodes colocava aquelas pessoas que eram simpatizantes da política dele, que era a política da violência, a política da mentira, a política de agradar a Roma e não de agradar a Deus, tá ok? Então o que está acontecendo
é algo semelhante ao que acontecia nos dias do Novo Testamento. É uma comparação pertinente, tá bom? E é importante nós observarmos a atitude, né, de uma pessoa que se diz cristão, que se diz o substituto de Cristo na terra. Esse título que ele coloca já está errado, porque o substituto de Cristo na terra é claramente, segundo a Bíblia, o Espírito Santo, tá bom? Jesus Cristo prometeu que enviaria o Espírito Santo, então não está certo ele se colocar como substituto de Cristo na terra.